Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Será que a gente precisa nascer em Los Angeles para trabalhar com animação? Será que nascer em uma cidade com 8 mil ou 8 milhões de habitantes afeta as nossas chances de ser realmente bem sucedido no que a gente faz? É a distância que a gente fica dos cursos, dos museus e da comunidade artística em geral. Hoje o Brasil ele tem mais de 5.500 cidades e a gente está bem confiante de que em cada uma delas existe um artista que está riscando o fósforo do próprio coração para um dia contar uma bela história. Hoje a gente trouxe o nosso queridíssimo Leone, Doug Lira, Malena Flores, Nath Lima e Júnior Ramos, vulgo Sapo Lendário, para discutir o papel que as suas bem diferentes cidades tiveram em suas trajetórias. Vocês vão reparar que tem muita gente de muito lugar hoje. E apesar da gente ter tido alguns problemas técnicos, porque, né? Afinal de contas, a internet de tudo que é lugar. Talvez esse tenha sido o cast com mais convidados que a gente já fez até hoje. Acho que vale muito a pena a conversa e eu espero que vocês gostem de coração. Eu sou o Henrique Lira, seu humilde anfitrião, e este é mais um Iconicast. Todos prontos, meus amores? Prontíssimo. Ah, que beleza. Então sejam bem-vindos ao maior Iconicast da história. Uou. Nunca recebemos tantos convidados em um episódio só. Rapaz, tem até eu aqui. Tem até eu. Leone, para de se jogar pra baixo, Leone. Você é um rapaz incrível, um menino lindo, com um bigode incrível. O bigode do Leone é realmente incrível. Porra. Ele cresce, é uma maravilha. Toca guitarra como, Cresce que é uma maravilha. Pelé. Incrível. Muito bom, gente. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente tem 5 convidados, a gente está em 6 pessoas. De fato, o recorde de pessoas já recebidas em um Iconicast. Tô impressionadíssimo. Tô orgulhoso de mim mesmo. Caraca, esse é o limite? Tá? Não tem limite. O céu é o limite. Não tem limite nenhum aqui, Doug. Não veio colocar limite, não. Uma vez gravei um podcast com 10 pessoas, que é uma zona. Nossa. Ah, Doug, mas com você participando não precisa ter muito mais gente, né, Bel? Eu já... Como diz minha mãe, você vale por 3. Vale por 3. Muito bom, gente. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. Bom, esse cast vai ser muito interessante porque a gente tá falando com artistas de tudo que é lugar do Brasil, menos do Sul, porque eu esqueci de chamar alguém de Sul lá, é outro país. É porque o Sul ninguém se importa. É porque o Sul não é um país, é um país à parte, né? Exato. O Sul, como diria o Sulito, com aquele boné estiloso. O Sul é meu país! Uhum. Nossa, o Sulito é incrível. Faltou alguém do Norte também. Então a gente não tá representando o Brasil inteiro, mas tem gente de bastante lugar, tá bom? É isso que eu quis dizer. E eu fiquei muito feliz com isso. Porque são pessoas que, assim, tem uma trajetória muito única, vieram de lugares bem diferentes um do outro, né? Em condições totalmente diferentes. O outro veio do céu. Exatamente. Mas o que todas essas pessoas têm em comum, além de delas serem esbeltas, bem-sucedidas, solicitadas, sabe? Pessoas que você gostaria de sair junto no recreio, além disso, elas nasceram e foram criadas em lugares que não são exatamente os polos de arte, né? A gente não poderia chamar exatamente de polo de arte, né? Sim. Então, ia ser interessante a gente discutir essa relação do lugar que você tá, fisicamente, com o ato de você trabalhar com arte, como isso influencia, o que acontece, e a gente vai tocando a conversa dessa maneira. Fechado? Beleza. Tô fechado. Apesar que, porra, eu, né, vim de Osasco, que é o maior celeirinho ali de desenheiros, né? Verdade. Você é um privilegiado, Doug. O Doug é um privilegiado. Eu sei dos meus privilégios, tá? Reconhece. Poucas pessoas... Eu reconheço, Exato. Exatamente. Eu acredito que poucas pessoas têm o prazer de comer uma bela pomba cozida antes dos 10 anos de idade. Uma delícia. Uma iguaria incrível. Assim, logo de manhã, já um ovinho de pombo com pombo mexido, um pão de pombo, leite de pombo. Leite de pombo. Leite de pombo. Eu não sabia que ovíparo tinha, enfim, leite. Muito bom. Então vamos fazer por ordem alfabética aqui a apresentação. Aí eu vou pedir então para vocês falarem de onde vocês são, onde vocês estão e como foi crescer, né, no país, na cidade que vocês cresceram em relação à arte, assim, tudo bem? Então, senhor Alexandre Leones. Alas, meu nome é com A, né? Olá.
Então não é Leone. Seu nome é Alexandre. Bom, o meu nome é Alexandre Leone, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eu vivi a vida toda aqui, continuo aqui, e trabalho hoje exclusivamente pelas internets, Pelas mídias virtuais? pela Rede Mundial de Computadores, a famosa Rede Mundial. Olha, surfando na internet. Exatamente. E crescer aqui, morar aqui a vida toda, assim, pro tipo de personalidade que eu tenho, eu acho bom, porque, tipo, aqui eu sou bastante anônimo, e eu gosto disso até, e quando eu era criança, adolescente e tal, os outros desenhistas que tinham eram os meus irmãos, que a gente desenhava junto e tal, e um grupo de amigos. E aí desse grupo de amigos, inclusive dos meus irmãos, eu fui a pessoa que continuou desenhando mais tempo, e aí meio que se tornou profissional em consequência disso, assim. A maior parte desses meus amigos foram parando, ou pararam por um tempo, voltaram depois e tal, e tá todo mundo meio que se estabelecendo aí em outras carreiras e tudo mais. E aí eu meio que fiquei, né, sendo um adolescente para sempre, e cá estamos, com 30 anos, desenhando. E tocando guitarra também, isso é importante. Aí, Aí sim. Muito bem. Então, Douguinho, por favor. ai, gente, eu sou um Dogueiro. Alcoólicos Anônimos, né? Sou o Doug Lira, Doug Lira, diretamente nascido, criado em Osasco City, a cidade do pombo, a cidade do shopping, a cidade dos desenheiros, tem muito desenhista lá, incrivelmente. Morei lá até os meus 30 anos, depois fui me aproximando do centro aqui de São Paulo, e nessa semana, exatamente nessa semana que estamos gravando, eu me mudei novamente. Agora estou aqui vendo silhuetas de prédios e estou me sentindo muito high society, assim. Parece que eu acendi socialmente. Nem me chamou pra ajudar na mudança? Henrique, eu queria ver você. Você não confia nos meus bicicletas? Na união da família Não Lira. confio, aqui é só peãozada pesada mesmo, assim, carregando as coisas. Mas é isso, cara. Cresci em Osasco City. Eu acho que, diferente de muita gente, pelo menos ouvindo as histórias da maioria assim, dos desenheiros, eu cresci num grupo muito forte assim, de pessoas que queriam trabalhar com desenho. Assim. Tipo, fiz amizade com um grupinho assim, de amigos, assim, sei lá, que era pelo menos uns 15, 20 pelegos, assim, que todo mundo queria saber de desenho. Assim, era uma loucura. E desse grupo, uma galera conseguiu, né? Tipo, foi mais atrás, né, desse lado, outros conquistaram outras coisas, enfim, né? E acabaram desviando do caminho do desenho, né? Não que seja um caminho certo ou um caminho bom, né? Mas foram pro outro lado, né? Como é assim é a vida, né? Mas é isso, aí estamos aí trabalhando com freela, seguindo essa carreira linda, inclusive tô fazendo uma corbase aqui top de linha enquanto eu tô falando isso. Tá maravilhoso. E é isso. Beijo, tchau, sucesso. Tchau pra vocês. Obrigado, Henrique, pela oportunidade. Tá aí com vocês a participação de Doug Lira, legal, obrigado, Doug. Maravilhoso. Muito bem. Eu gosto de vocês que vocês facilitaram o meu trabalho, porque todo mundo entrou no chat por ordem alfabética, então realmente ficou certinho. Então, oi, Malena, seja muito bem-vinda. Oi, obrigada. Então, eu cresci e nasci na cidade de 8 mil habitantes, agora 8.023, que é um número considerável. Chegaram 2 cachorros, assim, né? Chegaram. Eu cresci aqui e eu sinto que não poderia ter sido em um lugar melhor. Eu tenho um contato 100% com a natureza, eu sinto que isso transmite e transborda no meu trabalho. Eu sou filha de professor de História e Educação Artística e minha mãe é artesã, então eu cresci numa casa propícia, sempre tive incentivo. Em relação às pessoas da minha cidade, eu nunca recebi incentivo contrário, né? Só dentro de casa. E hoje eu trabalho 100% de forma virtual. Na grande rede de computadores também. Você também? Não acredito. Surfando. Pois é. Coincidência, né? Uau! Sim. E não é só isso. Surreal, né? Que radical, Ouvindo o cara. Celso Portiolli, bi, chamando.
Essa referência aí é só pra... Demais. Você mora em que região do mundo? Do país? Do universo? Eu moro no sul da Bahia, a minha cidade fica a 4 horas de Ilhéus e a 8 horas da capital. Caramba. Tá vendo, Doug? Você se gabando aí que tem um prédio na sua frente, ela tem uma cidade. Eu não tô me gabando, eu tô feliz aqui de estar vendo isso. Ai, que maravilhoso. Muito bom, muito bom. Então, pra fechar, Nath e Ju, sejam bem-vindos, sapos lendários. Os sapos. Olá, pessoas. Eu me chamo Natália, eu moro em Caruaru, que é o interior de Pernambuco, capital do forró. Daqui a pouco chega Eita. São João, Um mês de forró. um mês de forró sem parar, são 30 Top dias. demais. Coisa boa, hein? Assim, é bom pra quem gosta. Pra quem gosta é ótimo. Tá aí 30 dias dançando sem parar, louco, cheirando a fumaça. Porque é muita fogueira na rua. Mas é legal, né? A gente tem coisa boa também. Mas enfim, eu comecei a... Assim, eu como vocês, eu tinha uma... Eu gostava de desenhar desde pequena. Só que, assim, eu não sabia que eu ia ir para esse lado, assim, da ilustração, né? Eu pensei que eu ia mais para outra coisa, tipo moda, tipo... Assim, sabe? Porque eu queria algo assim. Só que aí eu comecei a desistir, porque eu achei... Quando eu fiz faculdade, eu achei meio peba, sabe? Eu disse Natália, peba. E aí eu fiz... Peba é como... Peba. É algo, tipo, muito fraco, assim, sabe? Que a gente fala aqui. É uma gíriazinha Peppa, é assim. isso? Fuleiro. Fuleiro. Fuleiro, Peppa. Muito bem. E aí a gente não... Assim, aí eu fui indo mais pra ilustração mesmo, de personagens, e acabei me interessando muito, assim. Porque também o Júnior já tinha meio que me apresentou um monte de coisa, né? E aí eu acabei gostando. E aí estamos aqui. Você foi o culpado, né, Júlio? A pessoa tinha uma carreira como uma advocacia aí. Perfeito. Pois é, então. Disse, ó, Natália aí, prazer, fulano, desenhos, Natália. Foi isso. Eu acabei saindo mesmo do que eu achava que eu ia fazer pro resto da vida e acabei... Mas assim, a cidade em si, ela tá começando a... Assim, com esse mundo de ilustração e tal, e arte, tá melhorando mais agora, assim. Eu falo mais pra parte jovem, talvez, de novos ilustradores, porque aqui tem muito artesão, muito, muito, muito mesmo. Tem muito boneco de barro, né, que acho que estilogravura também é muito forte aqui. Mas assim, já tá aumentando mais. Eu não sei, acho que a gente tá assistindo isso, né? Mas de incentivo Que hoje em ainda dia o tá pessoal fraquinho. chama de action figure, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente. Action Minha mãe é figure cheia direto de dos Caruaru. santinho de action figure, né? Pô. É isso. Que falaram. maravilhoso. Sim, então, eu e o Júnior, a gente mora em Caruaru, mas assim, a gente nasceu em outros lugares, né? Eu nasci em Garanhuns, que é mais interior ainda, e o Júnior nasceu em Taquaritinga, que é mais interior também. É Aí no a gente- mato, assim, numa serra cheia de mato. E aí a gente acabou se encontrando em Caruaru, que é porque tinha faculdade, né? De design. Caraca, Imagina. bom demais. Cara, que lindo, que lindo, que lindo. Peraí, Júnior, quer se apresentar? Quer falar um pouquinho? Pronto, eu sou o Júnior, nasci em Taquaritinga do Norte, no meio do mato. E no modo. Não. Mas eu nasci, eu vou nascer dentro de uma casa, então já é mais civilizado. Nasci dentro de uma casa. Foi, eu não nasci no hospital, Tipo- não. Caramba, você nasceu realmente dentro da casa, assim. Foi. Uma- Minha mãe disse que eu Eu nasci... achei que você tava falando isso só para o pessoal não achar que você tinha nascido, sei lá, no meio do mato. Assim. Não, nasci numa casa mesmo. Com uma parteira. Que foda, velho. Foi com a parteira. Caramba. É isso. Eu nasci e depois vim pra Caruaru. Nasci numa casa, fim. É isso. Bom, então esse foi o Júnior. Depois eu vim pra Caruaru fazer faculdade, encontrei Natália e começamos o Sapo Lendário, sem saber o que a gente ia fazer, e é isso, estamos aqui. Coisa boa, hein? Concluiu? Deu pra concluir?
Deu. Acho que... Você viu? Passei vídeo? Não, tá ótimo. Cara, acho que deu pra entender muito bem da onde cada um veio, né? Por cima, assim. Ou seja, de lugares bem diferentes. Cada pessoa aqui vem com uma bagagem muito diferente. Felizmente, todas as pessoas que estão aqui já fizeram um cast, já tiveram um cast sobre eles em outro episódio. Então vocês podem... Não, o Leone ainda não. A gente fez com o Papo Ilustrado, mas não o Leone, né? Olha aí. Já fica o convite, Leone. Cobra mesmo, velho. Agora ficou uma saia justa, não precisa convidar, não. Eu tô de boa. Agora convida. Muito bom. Então, bem, nos episódios de todo mundo, menos do Leone, vocês vão conseguir entender um pouco melhor, assim, mais aprofundar a história de cada um. Mas, cara, que legal ter tanta gente diferente aqui junto, né? Isso é muito legal. E eu queria fazer uma pergunta, assim, vocês sentem que o lugar que vocês nasceram, nas condições que vocês nasceram, desencorajou vocês a seguir por esse caminho? Você acha que gerou ruído, atrapalhou um pouco esse caminho? Fiquem livres para falar quem quiser. Eu nunca me senti desencorajada por conta do lugar onde eu nasci, porque desde muito pequena, a pai sempre trabalhou isso muito bem na minha cabeça, né, da minha irmã, que não importava onde a gente estava, que a gente sempre tinha que pensar muito grande e fora daqui. Que a gente não está se enxergando esse lugar que a gente está, porque o mundo é muito maior. Que independente se as pessoas me apoiassem ou não, que eu encontraria outras que poderiam me nortear. Então, desde muito nova, eu fui alimentando isso na minha cabeça. E de nenhuma forma a minha cidade, por ter 8 mil habitantes, me fez acreditar que eu não conseguiria ser ou fazer o que eu quisesse. Caramba. Mas é interessante porque você tá em um lugar assim que você não tinha muitos outros artistas pra poder conversar. Claro, tinha seu pai, sua mãe, mas eu digo companheiros de viagem, assim, você não teve muitos, teve, Má? Não, eu nunca tive. Inclusive, na época da escola, eu acreditava que eu iria encontrar um abraço ali, principalmente dos professores, inclusive de professor de educação artística, e infelizmente não foi isso que aconteceu. Então eu procurava me cercar de coisas positivas que não me fizessem ficar para baixo, porque eu sabia que se eu começasse a acreditar que eu não poderia fazer nada pelo lugar onde eu estava, isso poderia sucumbir toda a arte, toda a semente que algum dia poderia desabrochar, independente do tempo. E como que foi pra você, assim, né, não encontrar esse abraço, assim? Esse abraço veio em 2010, que foi quando eu tive acesso pela primeira vez à internet, a computador, a toda essa tecnologia, porque desde então a minha infância e a minha adolescência foi muito analógica. E no finalzinho de 2010, eu me recordo muito bem, em dezembro, eu tive acesso à internet, eu ganhei meu primeiro computador, enfim. E aí a minha irmã me apresentou o Tumblr. Minha irmã morava em São Paulo, ela veio pra cá, enfim. E daí ela falou que eu precisava criar uma conta e colocar toda a minha arte ali, que eu iria amar. Até então eu fiquei muito resistente, porque, meu Deus, internet, o que é isso? Aí eu criei minha conta lá no Tumblr, subi meus desenhos. Em 3 meses eu consegui 20 mil seguidores e eu fiquei muito assustada, porque como assim? Eu acabei de chegar aqui, como é isso? 20 mil pessoas, minha cidade tem 8 mil. E aí as coisas foram acontecendo, eu comecei a ter contato com outros artistas, eu descobri que dava para ser ilustradora, porque até então eu não conhecia isso. Para mim, trabalhar com desenho era estilista e não ilustrador. E engraçado que a criança que assistia tanto desenho, eu nunca parei para imaginar quem é que fazia aquilo. E daí eu comecei a fazer amizade com amigos ilustradores, que são meus amigos até hoje, e eles foram me ensinando, me moldando, me mostrando um mundo além disso daqui que eu conheço. Caramba, que legal. Então, basicamente, foi a grande rede de computadores que fez você... Que demais. Eu acredito que essa história vai ser bem recorrente aqui, conforme a gente for conversando. Mas... Sobre esse assunto aí, não sei, eu pensei num negócio que eu achei curioso, acho que eu nunca comentei isso no podcast ou no bate-papo mesmo, que tipo, você estava falando sobre a influência do lugar que a gente morava e tudo mais,
E eu tava pensando na figura do meu pai. O meu pai, ele é o anti-coach total, assim. Anti-coach. Porque ele não é o tipo de pessoa que fala que você tem que sonhar grande e correr atrás das coisas, não é nada disso, assim. É mais do tipo... ter uma vida tranquila, sossegada, não querer aspirar a grandes coisas, sabe? Não se frustrar com as coisas. Então, tipo, eu não fui criado, por exemplo, com uma pressão muito grande de, você precisa ser alguém foda, sabe? Uma coisa assim. Então, basicamente, e acho que isso foi muito bom pra mim, porque, de verdade, que eu tava falando na entrada, do tipo, eu só continuei desenhando depois da adolescência, a vida inteira, e nunca tive preocupação de isso ser uma carreira, um negócio sério, sabe? Tipo, cheio de peso nisso, assim. Claro que, assim, eu tive muita sorte de poder morar com os meus pais tempo suficiente para poder desenvolver boa parte do que eu aprendi de desenho e tudo mais. E quando foi para sair de casa, já tinha uma condição de tipo, não ter que, sei lá, pegar um monte de trabalhos aleatórios. Assim. Embora eu tenha feito isso, tenha trabalhado em agência, como design e outras coisas, na minha cabeça sempre foi assim, eu tô fazendo isso aqui, mas é uma coisa transitória e eu vou trabalhar com desenho. E tipo, não existe dúvida, nem pressão nenhuma de dar certo também, sabe? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Que demais, cara. Que lindo. Muito bem, muito bem. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre o que a gente tá conversando? Silêncio. Eu adoro quando isso acontece. Muito bem, muito bem. Não, tipo assim, eu queria dizer uma coisa. Foi muito na mão aqui. Não, assim, eu acho que, assim, querendo ou não, de certa forma, o lugar onde a gente vive acaba influenciando, né? E aí, essas influências, elas podem ser boas, assim, e muitas vezes podem ser ruins. Assim, eu e o Juninho, eu e o Júnior, a gente... Eu vou falar mais assim por mim. Eu tive a ajuda da minha família, né? Tipo, quando pequena, ficava desenhando, aquela coisa bonita. E aí, quando eu cresci, foi, vai trabalhar com isso mesmo, sabe? E, assim, eu nem sabia por onde começar. E a única oportunidade que, assim, eu tinha perto da minha casa era ir pra uma cidade próxima e tentar me virar, assim, sabe? E eu sinto que se não fosse por coisas que aconteceram, por exemplo, na faculdade onde eu estudei, a gente tinha condições, assim, de se manter com bolsas. Então, tipo assim, a gente conseguia estudar e, ao mesmo tempo, eu e o Juninho começar com o sapo, né? E, assim, a gente teve uma ajuda, assim, sabe? Foi uma influência muito positiva pra gente, que acabou fazendo a gente, sei lá, querer mesmo não perder tempo, sabe? Sim. Estudar, fazer faculdade, mas ao mesmo tempo desenhando. E uma coisa que influenciou muito, muito, muito a gente foi a internet mesmo. Quando a gente começou, vamos desenhar, vamos fazer um estúdio, a gente viu que tinha mais ilustradores no Brasil. A gente até então não conhecia. E aí viu que esse pessoal tava, tipo, se dando bem, conseguindo trabalhos e, enfim, uma infinidade de coisas. A gente fez, vamos tentar ver se acontece alguma coisa. E é isso. Eu acho que a cidade, de uma certa forma, influencia. Assim. Por exemplo, assim, a gente gosta muito da parada japonesa, assim, né? Nossa, nem reparei nisso também, Henrique. Parece que reencarnou o Katsuhiro Otomo e fala isso, tá vendo? E aí a gente, assim, isso é tudo por culpa das animações que, enfim, tanto o Júnior quanto eu assistia quando era criança. Pois e assim, a gente assistia quando criança e que de certa forma influencia a gente, assim, até hoje. Qual é a idade de vocês aí, Natália e Júnior? Que delicado, Doug. Desculpa aí. Nossa! Sabia que era uma pergunta secreta aí. Nossa, gente, vocês não precisam responder, sabe? O Doug, desculpa pelo Doug, tá, gente? Eu tenho 25. É 28, 27. O cara não sabe a propriedade, maravilhoso.
Passou dos 20 e a pessoa não conta mais. É que vocês falando de referência, aí eu fiquei pensando, qual que é a idade deles pra eu ter noção o que eles tinham como referência ali, sei lá, de desenho e tal. Ah, tu tá analisando nossa Perguntar se histórico É que eu de sou desenhos animados. mais idoso aqui. Quantos anos? Eu vou fazer... Agora vai ter que responder. Não, gente, meu Deus do céu, né? Eu não vou responder. Eu vou fazer 35 esse ano. Eu vou fazer 35 anos. Ah, mas no coração você tem 20. Que é uma merda, né? Você tá querendo dizer que eu sou um ser infantil. Você é um adolescente responsável. Idiota. Falou que você é um idiota, é isso? Ai, que maravilhoso. Uma coisa que eu queria falar é que, vendo o que a gente passa, eu acho que todos os artistas passam, que é do lugar de onde você vem. Tipo, aqui mesmo é um polo de confecção. Bem forte, ou você trabalha na confecção, ou com comércio, tipo mercadinhos, ou prefeitura. Mas eu acho que aqui é mais moda, né? Assim, confecção mesmo. O forte mesmo é esse polo de confecção. Uhum. E não tem brecha nenhuma para trabalhar com o que a gente trabalha. Isso é muito foda. Né? A gente nunca teve nenhum cliente aqui mesmo. Todos os clientes de vocês são de outros lugares, assim, que vocês conseguiram pela internet. Da rede. Pela grande rede. Ou também, assim, de Recife, né, também. Mas isso já... mais agora, né? É recente. A minha referência em Osasco era trabalhar ou como retratista ou caricaturista. E foi o que eu fui fazer quando eu comecei. Eu vi tu num jornal aí. Na TV. Doug Internacional. Olha aí. Internacional. Caramba, cara. Que interessante. Eu nunca vou esquecer quando eu fui na casa de um artista, né? Ele morava a 1 quadra da praia de Copacabana. Uau. E eu falei, nossa, deve ser muito legal. Eu tava na casa dele, puta, deve ser muito legal morar do lado da praia. Ele olhou pra mim e falou, faz 20 anos que eu não vou pra praia. Caralho! Aí eu fiquei olhando pra cara dele, assim. E aí isso me faz pensar uma coisa, né? Que muitas vezes não importa muito onde a gente tá, assim. Por exemplo, vamos supor que você nasceu na Califórnia, em Los Angeles, que, sei lá, é o polo... Você nasceu em Burbank, tá? Vamos ser mais precisos ainda. Você nasceu no bairro de Burbank, onde todos os estúdios estão lá. Nickelodeon, Disney, todo mundo. Se você não tiver interesse de ir atrás das coisas, não adianta nada você tá ali. Eu tenho certeza que tem muitos artistas frustrados em Los Angeles, né? Mas às vezes, será que é interesse, Henrique? Será que a palavra é interesse? Porque assim, sei lá, eu moro em São Paulo a minha vida toda, eu nunca fui no MASP, saca? Tem gente que mora a vida toda isso? No Rio de Janeiro. É sério. Não você tá brincando. Não tô falando isso com orgulho, tá? Mas, tipo, eu lembro quando eu fui visitar o Rio de Janeiro, eu fui atrás de todos os pontos turísticos, fui lá no Cristo. Aí encontrei o Lucas lá do bate-papo, ele... Nossa, eu não sei se eu já fui no Cristo. Eu, tipo, como assim, mano? Ele é do Rio, né? Você mora aqui. E, tipo, é muito natural isso, né? A pessoa mora... eu moro a 1 quadra ali sei lá, mora 500 metros ali das prainhas ali de Porto de Galinhas, mas odeio ir pra lá, saca? Porque a pessoa fica convivendo com aquilo, ela não liga, ela não se importa muito, né? Então, mas isso eu acho que bate um pouco na tecla de, por exemplo, imagina que você nasceu numa cidade que tem os melhores cursos de arte do mundo, certo? Imagina que você nasceu em Florença, imagina que você nasceu em Los Angeles. Com certeza. Isso não garante que você vai ser bom, né? Isso que eu tô querendo dizer. Sim. Não, isso com certeza. Ô Henrique, é o que eu falei, aqui tem um polo muito forte de confecção. Uhum. Eu não quero costurar, eu não quero fazer estampa de camisa. Eu até já fiz, mas não, longe de mim. Eu acho que do mesmo jeito desse pessoal que nasce muito perto de estúdios, desse mercado artístico, não quer fazer outra coisa, porque não gosta daquilo. Eu não sei se todo mundo aqui, né, mas o Leone eu sei que sim. Que quando começou a desenhar ali, era tipo, eu vou ser um mangaka. Com certeza. Né? Eu vou fazer mangá. Eu vou pro Japão. Mas são as referências que a gente tem, né? Exatamente. Eu não tinha referência nenhuma, assim. Aí depois Bakuman de Campo Grande. Que maravilhoso. Não, eu tenho certeza que isso passou pela cabeça da Nath e do Juninho também, né? Uhum. De ser mangaka, de trabalhar com anime, sei lá. Acho mais de mim. É?
É que você que é a sementinha do mal, né? É o Não, só do mal fedidinho não, da relação, né? O otaku. O otaku sempre vai puxar sardinha pra colocar bota Você tá na de mochila, bandana de Naruto? pra usar Nossa, toquinha. eu tenho muito nojo desse pessoal. Que... Mas Doug, eu era otaku. Eu ia pros eventos com toquinha na cabeça. Ah, é claro, pô. Ah, meu Eu não Deus esperava do céu, menos. Júnior. Isso Meu faz, Deus do isso céu. faz certeza. parte da minha vida. Exato, cara. Se eu não tivesse essa fase de otaku, eu não estaria aqui. Eu estaria Nossa, que só horror. aqui de Caruaru dançando. Eu odeio esse pessoal que, eu gosto de. Pois eu não é. gosto da Gainax, porque eu só gosto de Evangelho. Esse pessoal que decora essas coisas, que manda de Você idiota. sabe que o cara que fez no Evangelho é o Yoshio Sadamoto, essas coisas desse tipo, assim. Ainda bem que Ridículo não era demais. assim. Eu só lembrava dos personagens. Eu gosto do Katsuhiro Otomo que fez o coisa lá, e Não também dá, do né, cara? pessoal que fez o Videogame War que inspirou o Vegeta lá. Não. O Doug? Não, Mas, ô Doug, tu era otaku? O Doug é otaku ainda. É o quê? Ainda Não é otaku. era. O verbo é no presente. Que isso? Jamais. Ah, Direto. faz Jamais. Você sentido. acha que eu vou ficar andando pela rua? Me respeita, Júnior. Eu vou ficar cantando Hironobu Kagayama, cantando Olha, Xalá Rechalá, todo eu tô vendo- refrãozinho bonitinho ali. Olha, eu ouvi dizer... Eu tô vendo muita referência aí, muita referência nesse papo. Não, eu vou dizer uma coisa. Não, eu No conheço. primeiro podcast É que o verdade. Doug gravou, ele comentou que na noite seguinte... tá gravado, hein? Ele tinha ido no karaokê cantar One Piece. Só tô dizendo aqui. Ah, tá vendo? Tá Tô vendo? jogando na mesa aqui. Eu estava drogado, tinha tomado 2 Yakult. Verdade. Eu tava Às vezes fora de acontece mim. isso. Lactobacilos vírus tomaram conta Às vezes do faz meu isso cérebro. mesmo. Se você bebe, isso é científico, gente. Se você bebe, os lactobacilos vivos ficam bêbados. Fazendo Aliás, festa. vou deixar essa dica aí, hein? Vão no supermercado e procurem o suquinho em pó da Mid de baunilha com limão. É Yakult de 1 litro na sua casa. Maravilhoso. Escreve aí, suco de Yakult, vai aparecer aí. Tem um cachorrinho assim. Tô te falando, mano. É baunilha com limão. Muito bom. Ai, que delícia, cara. Muito bom, maravilhoso. Bom demais. Segurem firme, seus mexilhões mal cozidos. Temos um anúncio a fazer. Que conveniente a gente falar sobre morar em lugares diferentes, e de estar em cidades que nem sempre têm tantos cursos e tantas oportunidades à distância de um palmo. Que conveniente, porque a gente vai falar agora do Jornada Iconic, o nosso grupo de assinaturas para ilustradores que é feito inclusive para você, especialmente para você, que nem sempre pode estar em volta de uma comunidade de pessoas mais próximas que estão no mesmo gás que você, de fato trabalhar com arte e desenvolver a sua própria voz. Ao longo do mês você vai ter pelo menos 15 encontros ao vivo, online, com artistas profissionais, onde você vai poder conversar com eles por vídeo e áudio, além de seus outros amigos, o que é muito, muito especial. É o que os anfitriões do Jornada, eu e todo mundo, todos os meus amigos dizem, né, que quem dera se a gente tivesse algo assim lá no comecinho. A gente já tem mais de 50 encontros gravados que você pode assistir, você vai ter acesso a todos os encontros antigos, vai poder participar dos atuais, vai poder fazer parte do grupo de Discord. É muita coisa boa. Então, se você tiver interesse em saber mais, é só você entrar em www.iconic.academy/assinaturas/jornada. Sem mais delongas, de volta para o nosso show. E, bom, eu imagino que... Acho que tirando o Doug, que estava relativamente próximo de São Paulo, assim... Vocês não tinham acesso a muitos cursos presenciais, estou correto? Não, nenhum. Assim, os professores que eu tive foram os meus amigos, que eram um pouquinho mais velhos e davam curso de mangá, sabe? E aí eu fazia com eles. Assim. Teve Você fazia uma aquelas vez... revistinhas de banca também? Com certeza. Denis Jakemi, Erika Wanas, essa galerinha. Teve uma vez que veio um cara de São Paulo que ia dar um curso aqui. Cara, a gente ficou muito empolgado. Eu e os meus irmãos, a gente se inscreveu. E aí só deu nós 3 inscritos. E aí não rolou o curso porque precisava ter mais gente. Então, Ou seja, até quando tem oportunidade, não tem oportunidade. basicamente. Caramba, cara. E no seu caso, Malena?
também nunca tive acesso nem oportunidade, não. Aqui, o único tipo de curso que a cidade oferecia era para fazer flores em EVA. Show! E eu nunca tive interesse em fazer. Desprezando a cultura local, hein? Eu fiquei pensando, Não, tipo assim, todos os lugares da cidade tem o único curso que existe é esse. Assim. Não tem mais nada. É só aquele, ou você faz ou não faz. Ó, mas uma coisa eu invejo da Malena, cara. Até hoje passa o cara a Kombi do leite, o cara deixa o leite na porta. Você ainda leite. Não, é o pão. Ah, o pão, do pão, não do leite. Ah, não lembro então. É, delivery. Delivery de pão, cara. Eu vou fazer uma startup disso. Faça. Pão livery. Novo conceito. Caramba, cara, demais. Mas aí, e acredito que a Nath e o Júnior também não fizeram cursos, né? Fizeram? Não, porque não tinha aqui. A gente era pobre também. Só tinha dinheiro pra comprar bottom e toquinha. Não, aqui nem vendia isso. Tem que ir pra capital pra comprar um bottom. Caramba, cara. O cara viajar 30 km pra Ó, comprar pra tu um ver, na minha cidade. Vai de Na minha caravana cidade nem comprar pegava bottom. Record. Mas isso daí é que torna, eu acho que torna a gente mais guerrilheiro, assim, sabe? É verdade, cara. Dá valor, né? Isso daí. Mas mano, você dá um puta valor, assim, de tipo, você vai num bazar, eu quero comprar um lápis 6B e um 2B. A mulher fala, oi? Aí só tem aquele labra top de linha, que você pinta, você vai fazer um esboço assim, você tem que usar um papelão, porque ele vai rasgar a folha. Você pode usar de estilete, né? Horroroso. Desculpa aí, Labra. Não sei se o Henrique tava querendo patrocinar a Labra, mas... Quando chegou aqui, na minha cidade, Fábio Castelo, não tinha dinheiro pra comprar. E chegou assim uma vez e depois nunca mais veio. Eu acho que era falsificado também. Pois nossa. É meio estranha. Mas é assim. Cara, que coisa louca, né? Porque a gente cresce num ambiente, então. Tudo bem, assim, acho que todo mundo aqui teve um ambiente favorável, pelo que eu entendi, né? O Leone teve o pai, a Malena teve os pais, o Doug teve os amigos, né? Ah, sim. Não, os meus pais a também, Nath cara, teve o Júnior, tipo, o Júnior teve a Nath, um pra segurar o outro, né? Então... Os meus pais não falaram metade do que os pais da Malena falaram, mas eles queriam dizer aquilo, só que meu pai falou com outras palavras, né? Mas como que seu pai falou? Não desista essa porra não, moleque, filho da porra. aí eu, porra, pai, valeu, hein, que conselho. Maravilhoso. Muito bom. Mas o que o Doug falou faz muito sentido refletindo aqui agora, né? Quando a gente nasce num lugar que tem oportunidades e recursos escassos, a gente valoriza mais as pequenas coisas, né? Quando aparece algo, a gente abraça. Eu fico pensando assim, alguém que tem que viajar 8 horas de ônibus pra ir num evento de arte, talvez dê mais valor do que alguém que mora 2 quadras, sabe? Uhum. Penso isso também. Não, eu fazendo... No ano passado aí que eu fiz a minha primeira viagemzinha internacional, cara, eu fui pra Portugal e Barcelona, lugar que você, mano, você abre a janela de qualquer canto e tem uma porra de uma obra de arte lá. É muito louco, né? Uhum. É bem isso mesmo. O lugar inspira pra caramba, né? Assim, pra mim faz muito sentido existir a Gobelin na França, por exemplo. Pois é, aí você abre a janela em Osasco, tem fio, um moleque buchudinho com verme correndo com chinela havaiana. Pesado. Melento, ranhenta, assim, sabe? Aquele barulho de som de molejo e um criançada na rua. Aí a gente vai buscando, mas eu acho legal isso, porque, cara, conversando com os portugueses lá, eles não entenderam, assim, como é que sai tanto ilustrador foda daqui do Brasil, cara. Eu conversei com uma portuguesa lá, ela falou assim, você acredita que estão querendo tirar nosso curso de artes da escola? Eu falei, nossa, que horror, você acredita que nunca teve no Brasil? Eu falei, cara, o que tá falando? Curso de artes, nossa, não tem isso, mano, aqui. Que isso, né? Caramba, cara. Então, de certa maneira, a gente pode pensar que até o lugar que a gente nasceu nos ajudou, de certa maneira. Pelo menos a valorizar. Eu conheci o Lucas do Bate-Papo Ilustrado num curso online que era na Gnomon, né, aquela escola dos Estados Unidos. E aí tinha eu e ele de brasileiro
tinha um outro cara da Europa, de algum país que eu não lembro, e 2 caras que eram dos Estados Unidos. Esses 2 caras, eles faziam muito corpo mole e saíram fora, assim, sei lá, na segunda semana saíram fora. E aí tipo, era uma aula de 3 horas, e aí só tinha 3 alunos, eu, o Lucas e mais esse cara do europeu, sei lá, que país que era, acho que era grego, alguma coisa assim. E, cara, a gente aproveitou pra caralho esse curso, porque tinha uma atenção muito forte do professor. O professor era um cara muito foda. E os caras que eram de lá mesmo estavam meio assim, não sei o que e tal, não deram moral, sabe? Não levaram tão a sério. A gente tava levando muito a sério. Exatamente, né? É justamente esse contexto que é a coisa mais linda do mundo, né? Ah, que perfeito, cara. Vocês já se sentiram isolados, assim, por causa do lugar que vocês estão? Muito. Bastante. Não, eu tô falando com brasileiros mais, né, Leone? Eu tô falando com pessoas que moram no Brasil, assim. Cara, você tá falando só porque eu moro perto de ET Bilu que eu não moro no planeta Terra? Cara, diz que você foi pra Desigurados, por favor, que você foi pra Corguinho do Sul. Não fui, pra que eu vou lá, cara? Cara, é o típico cara que mora numa quadra de Copacabana e não vai pra praia, velho. Exatamente. O cara tá do lado do ET Bilu, não foi lá. Não fui. Eu visitei todos os pontos turísticos de Osasco. O córregozinho da Visconde de Nova Granada, a ponte de Osasco, leva você de um canto pra lugar nenhum. E todos os shoppings. Mas, e aí, cara? Tá, você tá aí, Leone, você tá em Campo Grande, cara. Certo. Se não fosse... Não precisa ficar lembrando o cara, velho, toda hora que ele tá nesse fim de mundo. Desculpa. Coitado. Eu acho engraçado que esses paulistas, meu, ficam falando que Mato Grosso do Sul é fim do mundo, sendo que o estado é vizinho. Não é tá cidade longe, meu, muito longe. Meu, nada a ver! É muito perto. Não é tão longe assim. Mas e aí, cara, como que funciona você tá num lugar onde você não consegue ter um contato mais próximo com outros artistas e etc? Então, assim, pra quem não tá ligado, a cidade que eu moro ela não é nem de perto uma cidade pequena, igual a Malena, não sei, talvez a Natália e o Júnior também. Aqui é a capital do Mato Grosso do Sul e tem, sei lá, 800 mil habitantes, não é uma cidade pequena. É uma cidade média, comparável com outras capitais do país, assim. Mas a questão não é nem essa, eu acho que é mais a cultura local, assim, que não valoriza muito esse tipo de arte, esse tipo de coisa. Mas sempre teve uma certa comunidade, assim, de uns amigos que desenhava junto e tal. Não é como se também se eu fosse a única pessoa que faz isso aqui. Inclusive, o Denis Feliz, que fez o bate-papo junto comigo, é daqui, né? E aí, uma comunidade de não profissionais sempre existiu. Eu acho que, por algum motivo, existe uma dificuldade para dar esse passo extra e virar profissional mesmo, igual, sei lá, em Osasco rola pra caramba e tem uma porrada de artista que veio de lá. Aqui eu sinto que alguma coisa impede de dar esse salto a mais, assim, e sair uma leva maior de gente foda. Mas tem sim um pessoal que, inclusive, por exemplo... Abre uma escola aí, Leone. Faz um cursinho aí pra galera. Oportunité. Pois é. Tem um cara que trabalha na Blizzard, chama Thiago Klafk, ele é aqui de Campo Grande. Eu só conheci ele... no Bate-Papo Ilustrado, quando a gente entrevistou ele, porque o Denis conheceu ele, tal, na época que ele morava aqui, e ele trabalha no Overwatch. Então, tipo, tem uns caras, que bacana. Né? Mas, por algum motivo, não são muitos. E outra coisa que tem muito local aqui, que eu não sei como é que é pra vocês, nos lugares onde vocês moram, existe muita divisão entre a galera. Uma coisa que eu sinto quando eu vou para São Paulo, por exemplo, na Comic Con da vida, e encontrar todo mundo, é um senso de união, todo mundo se abraça e todo mundo se apoia e tipo, pensa no mercado como um conjunto. E aqui, no mercado local, eu sinto que é meio que cada um lutando por si, assim, e querendo puxar o tapete do outro, tá ligado? Isso rola muito. Também. Rola umas Paula Bratio aí, ó. Caramba, cara. Eu não sei como é que é pra vocês, em algum lugar de vocês aí, tipo, onde tem outros artistas, rola esse tipo de, sei lá, de rivalidade, coisa assim, ou a galera
se apoia. Malena, o pessoal que faz flor de EVA, você acha que é uma... Não. Aqui. O pessoal se odeia, né? O pessoal Todo mundo se odeia. matando, não. Aqui, em relação a isso, o pessoal é bem unido. Eu tenho uma tia que ela trabalha fazendo modelagem de espírito e tem outras pessoas que também fazem aqui. E eu sinto que existe uma união. Quando um não tá podendo pegar encomenda, recomenda outro, pede dicas. Eu não sinto que aqui exista essa divisão tão grande, mas também é porque tem pouca gente. Uhum. Se todo mundo se odiar, vai ficar difícil. É tipo dividir quarto com o irmão, Pois né? Aprende a se virar aí, vocês dois. Mas eu sei qual que é o segredo da sua cidade, Malena. É pão na porta, cara. Se toda cidade tivesse pão na porta, todo mundo ia ser feliz, velho. Também Essa acho. é a minha opinião. Pode falar, Eu também Domingo. concordo. Pode falar palavrão aqui? Mais que eu já falei. Você pergunta agora. Meu timing tá meio ruim, né? Mas, cara, nossa, quando eu comecei, nossa, eu até comentei isso, acho que no do Iconicast lá que a gente gravou, que eu encontrei muita gente desgraçada, velho. Meu Deus do céu, mano. Que eu até fiquei triste, que eu até comentei lá que eu achava que era um mundo encantado, onde todo mundo se amava. Eu falei, não, todo mundo gosta de desenhar, né? A cara que desenha é top. Aí eu fiquei tão triste de o cara tentar puxar meu tapete, voltei pra casa lá e meu pai falou aquilo lá de filho da puta tem em qualquer lugar. Não fica assim, não. Falei, bom, valeu, pai, mais um conselho top. Mas é muito ruim, né, cara? Quando você tá no começo, assim, acho que a galera fica muito iludida, assim, achando que é um mundo encantado doce. E aí você se depara com uns rola-bosta aí da vida. E você fica, ai, caraca, velho, ai, por que ele tá fazendo isso? Aí você tem que... mas é foda, mano. Umas pedradas aí pra acordar pra vida. Caramba, tá certo. Juninho, Nath, e vocês, assim, o que vocês sentem de essa relação com outros artistas? E também o que o Leone perguntou dos outros artistas de Caruaru, assim, de como eles se comportam, qual que é a relação, assim. Então, a gente tem uma... Assim, não são muitos que tem aqui. E os que... e a maioria, eles estão no começo, assim, tipo, se interessando mesmo, indo atrás de ilustração. E eu acho que a internet, de certa forma, ajuda, né? E, tipo, o problema que eu acho aqui é que o pessoal é muito isolado e tipo, cada um fica na sua, sabe? E, às vezes, até quando... Aqui entrou um armazém da criatividade, que é um lugar... Digital, né? Um porto digital muito massa e, às vezes, aparece, sabe? Umas coisinhas pra você ir lá para evento, palestra e tal. Uhum. E assim, às vezes que a gente vai, não tem essa galera que a gente acaba... A gente conhece, né? Que a gente conhece. E muitos são do curso, né, de design. Da faculdade. Mas assim, o pessoal é cada um por si e eles, não sei, mas cada um fica na sua e outros ficam com raiva quando outros conseguem coisas, sabe? Somos odiados. Aí fica meio tenso, fica meio complicado. Assim. Porque a gente vê que até assim, a gente deu até um curso uma vez e a gente viu que pouquíssimas pessoas vieram e a gente não conhecia 99% desse pessoal. E o pessoal foi, tipo, desanimando. E assim, a partir desse curso e o que aconteceu com a gente viu que o pessoal ou é muito isolado, ou tem medo de certa forma, de mostrar seu trabalho, ou não quer contato mesmo com outro artista que seja daqui. Eles endeusam os artistas de fora, e o que é daqui é tipo besteirinha, sabe? Eu vejo também que tem muita gente... Isso é muito paia, né? Tem muita gente que tem um potencial, tá no começo, mas já tem uma noção muito boa de desenho, só que fica na cabeça, eu vou trabalhar com isso, um dia vou ser assim, vou ser assado, mas não se move, fica parado no que tá, não evolui, passa o tempo e depois fica triste. É triste, é uma história triste, mas é isso. Porque assim, a gente fala mais disso porque a gente conheceu muita gente que
tava no momento do nosso curso. Aí começaram assim, sabe, a se soltar, né? Saíram do curso e tudo mais, mas não iam pra design, iam pra outras coisas, né? E principalmente pro daqui, porque é o mais rápido, para os pós de confecção. Que é o que dá dinheiro rápido, né? Porque assim, vocês e eu, a gente sabe que até conseguir ganhar dinheiro com ilustração, a gente tem que demora. Então. Né? E tem gente que não tem como esperar esse dinheiro chegar assim. Fica só pensando e não sai nada. Não tem como. Essas pessoas, assim, eu entendo que tem pessoas que realmente não tem como esperar esse dinheiro chegar porque não tem condições, né? Tem gente também que não tem preparação, cabeça pra... Tem seus problemas pessoais. Mas assim, é isso. Assim, resumindo, é isso. A gente acha que o pessoal é muito isolado, é cada um na caverninha. E é isso. Resumindo isso. Caramba, tiroteio, gente! É na minha cidade. Se desculpa fosse aí. em Osasco, eu não estaria tão contente assim. Eu não ia falar que você era rojão, não. É o carro do pão chegando? Olha lá. Desculpa, Nath, desculpa. Pode mutar o microfone aí, qualquer coisa. Que dificuldade. Bom, meus amores, a gente poderia discutir sobre isso por muito tempo ainda, mas a gente tá cheio de problemas técnicos aqui. E o que eu ia pedir pra vocês, então, é deixar uma mensagenzinha final para as pessoas que moram em cidades menores, cidades mais afastadas, em que, teoria, não tem muitas oportunidades. E eu ia pedir para vocês deixarem os seus 2 centavos para elas, se vocês puderem. A minha dica para quem tá se sentindo isolado no lugar onde você mora e não tem uma comunidade de arte muito grande, é utilizar a internet para isso, assim, sabe? Tipo, hoje em dia, até por causa da questão das mídias sociais e tal, pode ser um lugar meio tenso de viver ali e tal, mas acho que se você se comunicar com as pessoas certas e conseguir encontrar uma comunidade de pessoas que está interessada em falar sobre arte, discutir esses assuntos relacionados à arte e tal, eu acho que você pode criar um grupo online, né, para você fazer as coisas. Dá para usar o grupo do Bate-Papo Ilustrado como um ponto de partida para você conhecer pessoas ali, pessoas que têm estilos semelhantes ao que você gosta, que têm interesses semelhantes, e sair um pouco da caixinha, assim, sabe? Tipo, não sentir que você tá sozinho. Tem um monte de gente que gosta das coisas que você gosta também. Só precisa encontrar essas pessoas e tenta criar esse pequeno grupo para estudar junto, que isso com certeza ajuda muito e vai fazer você chegar bem mais longe do que se ficar isolado no seu canto desenhando sozinho, sabe? Eu acho que ter uma referência de outros artistas próximos, ter feedback de outras pessoas vai te ajudar bastante. Então não se sinta sozinho, a não ser que você queira. Se quiser também se isolar, não vejo nenhum problema nisso. E qualquer coisa também, se quiser me procurar para falar comigo, eu estou disponível aí na internet. E quero agradecer o convite, né, de poder participar desse Iconicast. E um abraço para todo mundo que participou aí também, Doug, Natália, Júnior e a Malena, claro, e pro Henrique também. E a gente se fala na próxima. Abraço! Se vocês identificaram com a minha história ou com a história de algum dos meus colegas, entendam que vocês não estão sozinhos, existem muito mais pessoas por aí em lugarzinhos escondidos que também estão querendo desbravar muita coisa e a gente está tudo no mesmo barco. Talvez você hoje não esteja trabalhando naquilo que você gostaria de estar fazendo ou não está morando num lugar onde você gostaria de estar, mas não se cobre tanto, porque tudo é uma etapa. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo hoje, mas lá na frente a gente olha para trás e vê que tudo faz sentido. A nossa vida é como um quebra-cabeça. Tem hora que tá dando certo, tem hora que não, mas tudo faz parte de uma etapa.
nenhuma etapa é permanente para sempre, então a gente precisa ter um pouquinho de paciência. E eu peço que cuidem muito bem dessa sementinha que vocês têm dentro do coração, o desejo de vocês. E não deixem que ninguém tente abafar isso, porque essa semente precisa florescer. E não importa se ela vai florescer hoje, daqui a 1 ano, daqui a 10. O importante é que ela floresça. Então, respeitem muito o tempo de vocês. Não, como eu disse, não se cobrem tanto, não se machuquem, não se martirizem. Respeitem esse processo. Estudem muito, estudem com boa vontade. Às vezes o estudo também é algo um pouco cansativo, mas ele faz parte, a gente precisa estudar e isso vai acompanhar a gente para a vida toda. Então a gente precisa encarar o estudo como algo necessário e algo que vai fazer a gente evoluir e crescer. Não tem evolução se a gente não tá se movimentando. Eu queria dizer também que eu não contei isso antes, mas eu nasci no bairro... Nasci não. Eu vivi a minha vida inteira aqui no bairro periférico. Todo mundo sempre critica o meu bairro e sempre me menosprezou por morar aqui, que eu nunca ia conseguir, eu preciso sair daqui, blá blá blá. E eu queria dizer pra vocês que nada disso pode afetar os sonhos e tudo aquilo que vocês querem alcançar. Usem toda essa onda negativa como um suporte, um apoio para vocês continuar dando um passo após o outro. Respeitem muito o seu tempo. Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso quando eu estava começando, porque eu era muito afobada, agora não. E se vocês quiserem alguma dica ou simplesmente conversar comigo, não sei, vocês sabem onde me encontrar. Às vezes eu não consigo responder todo mundo de uma forma imediata, mas eu não deixo ninguém sem resposta. É isso, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados. E eu quero deixar aqui o meu abraço mais apertado e demorado. Um beijão. Olha, você amiguinho, amiguinha que está ouvindo esta mensagem e mora na PQP, ou mora num lugar que você fala, porra, que é foda, e não sei o que, bababá. Eu acho que só de você estar ouvindo esse podcast, você já pode se sentir melhor por isso. Porque isso já é de grande ajuda. Então, reúna seus amiguinhos. Ah, eu não tenho amigos. Faça amigos na internet. Procure grupos de ilustração. Procure o Iconic, procure o Bate-Papo, procure o Brasil Arte. Curta as páginas de escolas de São Paulo, as escolas do Sul ali também. Pega a Revolution, ICS, Quanta. Faça amigos, reúna um grupinho, vai no Discord, no Skype, no Hangout, onde é que der. E tente fazer seus desenhos. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Recadinhos da garrafa. Que coisa bonita, gente. Obrigado por todas as sugestões de artistas que vocês nos deram. Muita gente mesmo. Que legal, né? Isso quer dizer que a gente ainda tem muitos episódios pela frente. Muito obrigado pelas sugestões. E antes da gente ler 2 perguntinhas, eu queria convidar vocês a conhecerem o Museu Virtual Iconic. Sim, nós estamos criando um museu virtual. E ele nasceu do desejo de provocar artistas a explorarem as suas próprias ideias, suas próprias técnicas de uma maneira mais livre e ousada, né? A gente vai fazer uma série de exposições e cada exposição vai ser um desafio novo, né? A gente vai abrir cada exposição para qualquer artista ter a possibilidade de enviar sua obra baseada no tema que a gente sugerir, e a partir disso, os nossos curadores convidados, que são artistas profissionais que estão atuando no mercado de entretenimento, vão selecionar as obras finais. Então, além de ser uma ótima oportunidade de você poder criar uma nova obra, é uma nova oportunidade também para a gente conhecer trabalhos incríveis e, poxa, pelo menos criar uma peça interessante. A nossa primeira exposição já aconteceu durante o congresso desse ano. O tema foi bondade e a gente selecionou 12 obras que ficaram muito bonitas. Muito beijo. Por isso eu não posso deixar de parabenizar o Carlos Justino, Diego Cardoso, Esther Kawai, Gabriela Pérez, João Capuladi, Juni Gonçalves, Larissa Bichuete, Léo Chique, Letícia Chris Gillett, Paulo Silvente, Rafael Isamu,
e Rayane Vieira, que são os nossos 12 expositores que tiveram suas obras selecionadas que você pode conferir lá na exposição. E para conferir a exposição, é só você entrar em iconic.network/museu-virtual-iconic. Fica por dentro também das próximas exposições. Eu acho que vai ser uma oportunidade bem interessante de você criar algo legal. E simbora ler a pergunta de Luga. Oi, eu tenho 19 anos e quero ser arquiteto e ilustrador. Porém, tem várias outras coisas na arte que eu gosto, e aí eu fico meio perdido. É possível que quando arquiteto eu ainda tenha tempo para estudar essas coisas? Ou é possível ser ilustrador em paralelo? Sabe, Luga? Eu nunca vou estar numa posição de responder essa pergunta, porque é algo extremamente pessoal. Uma coisa que eu li recentemente, eu gosto sempre de repetir, é que a pergunta como é sempre a primeira barreira, não é? Então quando você fala, como que eu faço tal coisa? E essa já é a primeira barreira, né? Às vezes a gente não precisa tentar racionalizar muitas coisas, a gente simplesmente vai lá e faz, né? Eu acho que se você for capaz de simplesmente se entregar para a experiência de ser, seja lá o que você vai se tornar, naturalmente você vai fazer as coisas e você nem vai se questionar se elas são possíveis ou não. Juan Almeida perguntou: eu sou analista de operação e processos em tempo integral, porém uso a arte como forma de me expressar e para relaxar. É possível conciliar as duas áreas como profissão? Novamente, bem parecido com o que o Luga disse, e acho que a resposta não vai ser tão distinta porque eu não estou na posição de dizer o que você consegue e não consegue, né? O que é possível e o que não é possível. Eu imagino que seja difícil você ter um trabalho integral, né? E ainda assim conciliar um estudo e um aprofundamento em outra profissão. Claro que é possível. Mas é preciso ser muito gentil consigo mesmo também no processo, sabe, Juan? Só não tira isso de vista. Que você tá trabalhando o dia inteiro. Eu não sei quais são suas responsabilidades. Às vezes você tem uma família pra ajudar, né? Mas a única pessoa que pode responder isso é você mesmo. Já vi bastante gente que trabalhou em coisas que não gostam e no tempo livre estudava. E elas basicamente trabalhavam pra juntar o máximo de dinheiro possível pra conseguir sair do emprego e ter pelo menos 6 meses pra estudar, um ano pra estudar. Não que eu esteja te encorajando a fazer isso, cada um sabe de si, não é mesmo? Mas que é possível, querido, com certeza. Eu acho que uma coisa que eu gosto de fazer muito comigo mesmo, tenho tentado fazer mais, é simplesmente seguir os meus interesses e não me cobrar ser alguma coisa. A vida fica bem mais leve assim. Recomendo. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Se você gostou dele, deixa o like se estiver no YouTube, também se inscreva em nosso canal, ative o sininho que faz bling bling, que assim você será notificado das nossas novas bravatas e aventuras. E também não se esqueça de deixar o seu rate lá no iTunes. Quando digo rate, não é de hate, de ódio, por favor, não. A sua avaliação lá no iTunes, muito importante pra gente. Obrigado desde já. Não esqueça também de mandar o seu recadinho na garrafa. Aqui embaixo você vai encontrar o link. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Bom dia, tripulação. Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre como parar de se comparar com os outros, né? E apesar de, honestamente, eu mesmo fazer isso muitas vezes, eu gosto de pensar o seguinte: a sua existência é algo irrepetível e a sua jornada ela é diferente de qualquer outra que já foi trilhada. A verdade é que você não sabe o que as outras pessoas realmente passaram para chegar onde elas estão e nem o que ainda passam, né? E digo mais, nem se as coisas que elas passaram as alegra e potencializa de verdade. É muito possível parecer bem-sucedido aos olhos de todo mundo, menos dos nossos próprios. Tomar conclusões baseadas no que você vê através da epiderme é o equivalente de uma melancia se perguntado por que não ter folhas tão bonitas como a de um abacaxi. Simplesmente não faz sentido. Se tratando do seu caminho, honestamente, esquece todo o resto. Esquece tudo, esquece todos. Que a trajetória dos outros só te sirva para uma coisa: provar que você também consegue. O meu desafio pessoal, inclusive, é sentir prazer em se construir dia após dia e nada mais. Se alegrar com o processo de ser o mesmo e nada mais. Não é simples, mas eu te convido a tentar fazer isso. Tenha um ótimo dia e continue navegando.